Olá, uma boa tarde a todos vocês que estão sintonizados na TV Câmara de Cubatão. Em pauta, na ordem do dia, apenas 2 projetos de lei. Acompanhe. Na ordem do dia, 2 projetos de lei. O primeiro projeto de lei, número 45/2017, do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a dissolução, liquidação e extinção da Cursan, Companhia Cubatense de Urbanismo e Saneamento, e da outras providências, do dia 19 de maio de 2017, em primeira discussão. O segundo projeto de lei, número 09/2017, do vereador Rodrigo Ramos Soares, Rodrigo Alemão, que denomina Padre Antônio Pereira Luz, o logradouro público que menciona, e dá outras providências, do dia 20 de janeiro de 2017, em segunda discussão. Lembrando a você que não puder comparecer aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, poderá nos acompanhar pelo canal 9 da NET ou pelo site cubatão.sp.leg.br ou pelo nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão. Até mais! Vereador Toninho Vieira Mancha. Como é que você tá, Rodrigo? Tô bem hoje. Eu fiz um videozinho lá. Você coloca na rede pra ver se vai.
emendazinha de redação só, já fala em segunda discussão, que pulou do artigo 3º para o 5º. Só isso. Vamos lá? Sérgio, vamos? Ricardo, eu vou ler 2 requerimentos antes, tá? Eu pedi para você assumir. Alô? Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esta presidência esclarece que, conforme disposições contidas na lei orgânica do município e no regimento interno da Casa, as lideranças de bancada e demais vereadores definiram um termo de acordo para a composição da Comissão Permanente de Segurança Pública, criada através da Resolução número 2863, de 2 de maio de 2017, cuja leitura será procedida pelo senhor primeiro secretário para homologação do plenário. Som. Ata para a composição da Comissão Permanente da Câmara Municipal de Cubatão de Segurança Pública para o ano legislativo de 2017. Aos 19 dias do mês de maio do ano de 2017, às 11 horas, no gabinete da presidência, localizado no bloco legislativo do Paço Municipal Piaçaguera, reuniram-se o presidente da Câmara Municipal de Cubatão, Rodrigo Ramos Soares, e as lideranças partidárias dessa casa. Presentes ainda à reunião, os demais vereadores, com a finalidade de ser composta de comum acordo a Comissão Permanente de Segurança Pública, criada através da Resolução 2863, de 2 de maio de 2017, conforme faculta o artigo 24 do Regimento Interno. Amplamente discutido e analisado o assunto em pauta após terem usado a palavra, deliberaram que a Comissão Permanente da Câmara Municipal de Cubatão de Segurança Pública para o ano legislativo 2017 ficará assim constituída. Segurança Pública. Presidente Aguinaldo Alves de Araújo. PDT, Márcio Silva Nascimento, PSB. Anderson Dilana Andrade, PRB. Deliberaram ainda que os membros da Comissão Permanente de Segurança Pública, após a homologação pelo plenário da Casa, reunir-se-ão o mais rápido possível para proceder à eleição do presidente e vice-presidente, conforme determina o artigo 28 do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, deu o senhor presidente da Câmara Municipal de Cubatão por encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente ata, que deverá ser referendada pelo plenário da Casa, conforme determinado o regimento interno. Eu, Patrícia Nogueira Marcondes de Moura, chefe de divisão de apoio técnico, elaboração e controle, propositura, digitei Rodrigo Ramos Soares, presidente, Aguinaldo Alves de Araújo, líder do PDT, Jair Ferreira Lucas, líder do PT, Sérgio Augusto Santana, líder do PPS, Fábio Alves Moreira, líder do PMDB, Márcio Silva Nascimento, líder do PSB, Laelcio Batista Santos, líder do SD, Wilson Pio dos Reis, líder do PSDB, Anderson Delano Andrade, líder do PRB. Constituída a Comissão Permanente de Segurança Pública para o corrente ano legislativo, esta presidência solicita aos senhores vereadores que, a partir desta data, passam a integrar a aludida comissão, que cumpra o disposto no artigo 28 do Regimento Interno. Comunico que se encontra na mesa à disposição dos senhores vereadores a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimentos que versam sobre a formação de Comissão Especial de Vereadores.
Senhor presidente, senhores vereadores. 40 milhões de pessoas não têm água tratada em nosso país. Metade do esgoto gerado no Brasil simplesmente não é coletado e é despejado irregularmente. Atualmente, os serviços de saneamento básico e instalação de rede de água apresentam falhas na região. É necessária uma cobrança efetiva dos reparos das obras mal feitas de saneamento básico e instalação de rede de água, marcas de depressão e buracos em muitas ruas. No dia de chuva, esses problemas se tornam verdadeiras armadilhas que danificam veículos e causam acidentes em toda a população. Obras de drenagem que nunca foram realizadas e mesmo com o estudo apresentado no início de 2016 pelo município de Cubatão, é entregue à Sabesp até o presente momento, nada foi feito. Faço exposto, requer observada formalidades regimentais, depois de ouvido o doutor plenário, a criação de comissão especial de vereadores, composta por 3 vereadores, para tratar dos assuntos que envolvam a Sabesp no município. Requer ainda que o deliberado seja dado ciência às sociedades de melhoramento de Cubatão e à imprensa oficial que circula neste município. Sala Dona Helene Melete Cunha, 23 de maio de 2017. Ivan da Silva. Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Rodrigo Ramos Soares. Gestões para a realização de melhorias nas proximidades do quilômetro 60 da rodovia Anchieta, no Jardim Casqueiro. Encaminhe-se. Manutenção no leito carroçável da travessa que liga a Avenida Nossa Senhora da Lapa com Rua São Francisco de Assis, na Vila São José. Encaminhe-se. Gestões visando a criação de aulas de trânsito nas unidades municipais de ensino. Encaminhe-se. Revitalização e melhoria na Praça Frei Damião da Vila Nova. Encaminhe-se. Revitalização da Praça Gervásio Bonavides, na Vila Nova. Encaminhe-se. Vereador Joemerson Alves de Souza. Manutenção no leito carroçável da Avenida Nações Unidas, na Vila Nova. Encaminhe-se. Manutenção no leito carroçável no cruzamento da Rua 1º de Maio com a Rua Rio de Janeiro, Vila Nova. Encaminhe-se. Do vereador Laércio Batista Santos. Realização de estudo visando a concessão de isenção de PTU para os imóveis atingidos por enchentes, inundações ou alagamentos. Encaminhe-se. Do vereador Jair Ferreira Lucas. Gestões visando reparo e iluminação nas proximidades do quilômetro 268 da rodovia Cônego Domenico Rangoni. Encaminhe-se. Pintura, sinalização no solo da Avenida Nossa Senhora de Fátima, Jardim Casqueiro. Encaminhe-se. Gestões visando reparo na iluminação da rodovia Anchieta, próxima à Alça, com acesso com a Avenida Tancredo Neves. Encaminhe-se. Do vereador Rafael de Souza Vilar. Gestões para inclusão no bairro Mantiqueira nos programas de agentes de saúde, de combate a endemias e de saúde e família. Encaminhe-se. Instalação e manutenção de refletores no ponto de ônibus do bairro Mantiqueira. Encaminhe-se. Limpeza e substituição no canal da Vila São José. Encaminhe-se. Reforma das calçadas do bairro da Vila São José. Encaminhe-se. Gestões para a cessão do uso de espaço público de terreno situado na rua Antônio Rodrigues para a construção da sede Sociedade de Melhoramento Caminho 2. Encaminhe-se. Instalação de boca de lobo na rua Martim Afonso, Jardim Casqueiro. Encaminhe-se. Fiscalização de estacionamento irregular de caminhões no bairro da Vila Elizabeth. Encaminhe-se. Limpeza e desobstrução das galerias na rua Ananias Gomes Ferreira e Salvador Evangelista, no Caminho 2. Encaminhe-se. Instalação de praça e área de lazer com academia de ar livre na rua Salvador Evangelista, no Caminho 2. Encaminhe-se. Fiscalização e estacionamento irregular de caminhões na rua Salvador Evangelista, no Caminho 2. Encaminhe-se. Canalização, roçada de mato e limpeza córrego localizado entre a rua Hildebrando Benedito da Silva e Rua das Mangueiras, no Vale Verde. Encaminhe-se. Gestões visando a cessão de espaço público para fins de utilidade pública, Associação Comunitária do Caminho 2. Encaminhe-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores.
Essa presidência pretende apresentar alguns trabalhos e convido o vereador Ricardo Queixão para assumir a presidência. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres vereadores, nosso país passa por uma séria crise política e uma recessão econômica jamais vista, atingindo a marca negativa de mais de 13 milhões de desempregados. Seguindo a tendência nacional, nosso município conta também com milhares de desempregados. Há rumores que o segundo semestre o mercado volte a dar sinais de crescimento. Com isso, precisamos estar preparados para as novas oportunidades. Pensando nessa retomada de crescimento, que enxergamos a necessidade de um calendário anual para que se faça presente em nosso município o Poupa Tempo Móvel, tendo em vista que o programa do governo do Estado Poupa Tempo Fixo não contempla municípios com menos de 200 mil habitantes. Assim, necessário se faz o atendimento móvel do Poupa Tempo em nossa cidade. Diante dos fatos citados, requeiro, observadas as formalidades regimentais e após ouvido o douto plenário, expedir ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se faça gestões junto ao governo do Estado, objetivando a criação de um calendário para nosso município ser atendido pelo Poupa Tempo Móvel. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à imprensa em geral. Sala Dona Helena Melete Cunha, 23 de maio de 2017, devidamente assinado. Em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, muitos trabalhadores, às vezes, perdem a oportunidade de entrar ao mercado formal de trabalho pela falta de um documento. Nosso município já foi atendido em algumas situações, algumas vezes anteriormente, pelo Poupa Tempo Móvel. Essa unidade, quando vem ao município, praticamente zera, nos dias que ficam, 3, 4 dias, essa questão de falta de documentos, tirar um RG, uma segunda via, atualizar algum documento que é exigido, às vezes, até para abrir a conta bancária para ter acesso ao emprego. E já fizemos gestões no sentido de trazer o Poupa Tempo fixo para o nosso município. Porém, a resposta que vem do governo do Estado é que Cubatão, como todos sabemos, não tem 200 mil habitantes. O que exige, o requisito que se exige, né, o que eu não concordo, mas o governo do Estado exige para que se venha um Poupa Tempo fixo. Até mesmo porque nossa cidade tem uma vocação industrial. Então, é absolutamente necessário que se crie um calendário para que o Poupa Tempo Móvel tenha aqui, de forma corriqueira, a atender a nossa população. E é por isso que eu estou pedindo a aprovação desse requerimento, para iniciarmos uma gestão junto ao governo do Estado, governo municipal e executivo, para estarmos trazendo o Poupa Tempo Móvel com um calendário específico, para que a população se prepare e faça esse atendimento tão importante para, principalmente, entrar no mercado de trabalho. É por isso que eu peço a aprovação do requerimento. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação continuam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres vereadores, a Organização Mundial de Saúde estima que no mundo ocorram cerca de 1,5 milhão casos de câncer de mama por ano. É o tipo de câncer que mais incide sobre a população feminina, sendo a causa mais frequente de morte por câncer. Os fatores que predispõem as mulheres ao câncer de mama são classificados entre os inevitáveis e os que podem ser evitados, por meio da mudança ou incorporação de hábitos e comportamentos, possibilitando assim a intervenção direta dos programas de prevenção. A presença de fatores de risco isolados ou combinados em uma pessoa não indica a probabilidade de que ela vá desenvolver a doença, mas que existe uma predisposição maior. Portanto, essa pessoa torna-se público-alvo das políticas públicas de saúde para prevenção e controle. No Brasil, o câncer de mama é a primeira causa de morte por neoplasia nas mulheres, com exceção da região norte, onde ela ocupa o segundo lugar. O Estado de São Paulo apresenta a melhor cobertura para o rastreamento de câncer de mama no país. Porém, o Estado posiciona-se abaixo da meta preconizada pela OMS, de cobertura de no mínimo 70% das mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. O número de mamógrafos existentes no Estado, público e conveniado, SUS, atinge a média de 4,4 mamógrafos por 240 mil mulheres SUS dependentes. A OMS preconiza um mamógrafo para cada 240 mil mulheres. Por todas essas razões, foi criado na Secretaria de Estado de São Paulo o programa Mulher de Peito, e com o objetivo de conscientização dessas mulheres sobre a importância da realização do exame, assim como a facilidade do acesso ao mesmo, através da dispensa do pedido médico, facilidade de agendamento e garantia do tratamento logo após a confirmação do diagnóstico.
Diante dos fatos citados, requeiro, observadas formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário, expedir ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que faça gestões junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para viabilizar a vinda da carreata da mamografia para atender as mulheres do município. Requer ainda que do deliberado seja dado ciência à imprensa escrita e falada, Sala Dona Helena Melete Cunha, 23 de maio de 2017, devidamente assinado. Em discussão. Palavra. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, semana passada fiz uma pesquisa aqui no nosso município referente à lista de espera para o exame de câncer de mama, mamógrafo. Temos hoje 800 mulheres aguardando se fazer esse exame. É óbvio que por tudo, esse caos na saúde que estamos vivenciando, herdado, e gerou essa lista imensa. E pesquisei também que junto ao governo do Estado existe uma carreta, um caminhão no qual vem aos municípios e se praticamente zera também a questão desse tipo de exame em nossas mulheres. E é por isso que entendo que é muito importante nós estarmos fazendo essa gestão junto ao governo do Estado, Secretaria de Saúde junto do governo do Estado, junto também ao Poder Executivo local, para estarmos trazendo essa carreta e estarmos agilizando esses exames que são importantíssimos e a maior causa de falecimento, de morte das mulheres em nosso país. Então, é por isso que eu peço a aprovação do presente requerimento. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que foram pela aprovação continuam como se encontram. Aprovado. Só, senhor presidente. Convido o vereador Rodrigo Alemão para assumir a presidência. Bom, primeiramente, eu preciso me ausentar alguns minutos da sessão. Convido o vereador primeiro secretário para assumir a presidência, tendo em vista que o vereador Ricardo irá apresentar requerimentos. Convido o vereador Sérgio para assumir a primeira secretaria. Convido o vereador Toninho para assumir a segunda secretaria. Concedo a palavra ao vereador Ricardo de Oliveira para concluir a apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, nobres pares, muitas pessoas em suas casas têm medicamento que não são mais utilizados, mas ainda encontram-se em condições de uso e dentro do prazo de validade estabelecido pelo laboratório farmacêutico responsável pela sua fabricação. A distribuição desses medicamentos às pessoas de baixa renda que necessitam de tratamento médico poderá dar condições dessas pessoas terem acesso a alguns remédios de forma gratuita. Face exposto, requeiro observar as formalidades regimentais e, após ouvir do outro plenário, a expedição de ofício ao Poder Executivo solicitando que seja encaminhado a esta Casa Legislativa ao projeto de lei visando implantar o programa Farmácia Solidária no município de Cubatão. Requeiro que ainda do deliberado seja dado ciências à imprensa Baixada Santista. Sala Dona Helena Melete Cunha, devidamente assinado. Em discussão, com a palavra o vereador Queixão. Senhor presidente, nobres pares, aos senhores que estão presentes, às senhoras e quem está em casa, para que todos possam entender, esse requerimento, que é um genérico de um projeto, programa Farmácia Solidária, serve automaticamente para as pessoas que têm remédio dentro de casa, assim como eu tenho vários remédios, e não está tendo mais utilidade para nós. Ou seja, você compra aquela caixa de remédio, que vem 3 conteúdos dentro, daqueles que tem 20 em cada um, e fica sobrando alguns medicamentos. Automaticamente, esse remédio você às vezes toma e fica 2 cartelas sobrando, seja de Anador, cefalexina, amoxicilina e outros. Esse remédio, ele será recolhido para o SUS. O SUS hoje ele compra remédio e às vezes falta. Com esse medicamento que você está trazendo para a população, automaticamente será difícil faltar. Ou seja, você pode trazer para uma rede única de Cubatão, seja no hospital, quando reabrir, ou também aquele pessoal que é agente de saúde, passa nas suas casas e pergunta, pegando logicamente o RG, a informação com todos os seus dados, para levá-lo e trazer depois aonde terá um farmacêutico que irá ver a validade daquele remédio. Já em Pernambuco, 70% das prefeituras aderiram a esse programa.
e funciona muitíssimo bem. Conversei com a secretária de Saúde e também com o prefeito Ademário, que falaram que posteriormente teremos reuniões para dar encaminhamento sobre esse projeto. É só, presidente. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneça como se encontra. Aprovado. Com a palavra, o vereador Ricardo Queixão. Senhor presidente, nobres pares, tendo em vista a crise de desemprego que vive em nossa cidade há alguns anos, muitos moradores estão desempregados e passando necessidade financeira. Muitos até sem ter o que comer no dia a dia. Muitas pessoas procuram PAT todos os dias à procura de emprego e a maioria das vezes não obtém a tão desejada vaga de emprego. Face exposto, requer observar as formalidades regimentais e, após o ouvido do outro plenário, ao Poder Executivo Municipal que solicite ao órgão competente que as cestas básicas que sobram do funcionário público da Prefeitura e da Câmara de Cubatão sejam direcionadas ao Fundo Social, sejam repassadas para o PAT, pois ajudaria em muita situação dessas pessoas que tanto precisam. Requero, por fim, que do deliberado seja dado ciência às rádios comunitárias e a toda a sociedade de melhoramento e aos jornais que circulam na Baixada Santista. Sala Dona Helena Meirelles Cunha, muito assinado. Em discussão, com a palavra, vereador Ricardo Queixão. Senhor presidente, nobres pares, como já ouviram aqui no requerimento, hoje nós temos algumas cestas básicas que sobram tanto na Câmara quanto na Prefeitura e são direcionadas para o Fundo Social de Solidariedade. Automaticamente essa cesta eu estou pedindo para que ela seja doada para o PAT, pois no PAT nós temos hoje uma totalidade muito grande de desemprego. Dentro desse contexto, para que seja doada para o PAT. É só, presidente. Continue em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneça como se encontra. Aprovado. Com a palavra, o vereador Ricardo Queixão. O projeto de reurbanização Rubens Lara contemplou centenas de famílias que moravam na Cota, Água Fria e Fabril. São pessoas que precisam de atenção especial e ter suas necessidades atendidas, principalmente no quesito segurança. Devido ao grande fluxo de pessoas e veículos, que é importante que faça sinalização de solo em todas as ruas do Casqueiro e Rubens Lara. Esta medida fará que, com os condutores, respeitem o limite de velocidade de seus veículos, gerando mais segurança e melhorando a qualidade de vida das pessoas que moram e frequentam o local. Requer observar as formalidades regimentais e, após ouvir do outro plenário ao Poder Executivo Municipal, que solicite ao órgão competente que faça as devidas sinalizações de solo e faixa de cruzamento em toda a extensão do conjunto Rubens Lara. Requer, por fim, que do deliberado seja dado ciências às rádios comunitárias, a toda a sociedade de melhoramento e aos jornais que circulam na Baixada Santista. Sala Dona Helena Meirelles Cunha, devidamente assinado. Em discussão, com a palavra, o vereador Ricardo Queixão. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui, desde já, também reforçar alguns pedidos do nobre vereador Toninho Vieira também, juntamente com o Wilson Pio, que mora no Rubens Lara, pedindo a sinalização de solo, que é urgente. Nós pedimos da última vez as lombadas, aqui as ideias estão batendo, porque nós andamos na cidade. Nós caminhamos na cidade, vemos problema dos buracos, problema de mato, que hoje se encontra grande. Se tem problema, temos que falar, e automaticamente também a sinalização de solo, que nós queremos que seja rapidamente atendida. É só, presidente. Continue em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneça como se encontra. Aprovado. Agradeço o vereador Toninho por ter ocupado a mesa. Convido o vereador Sérgio para ocupar a segunda secretaria e o vereador Ricardo Queixão para poder assumir a presidência. O próximo orador inscrito é o vereador... É o Ivan? Ivan da Silva, a quem concedo a palavra para a apresentação de seus trabalhos.
Senhor presidente, senhores vereadores, interrupções na energia elétrica provida pela fornecedora local têm se tornado constantes em Cubatão, e esta defasagem tem ocasionado riscos aos usuários do pronto-socorro central Guiomar Ferreira Roeblen e podem ocorrer perda das vidas humanas, ou mesmo pode ocasionar erros nos procedimentos médicos durante o processo do atendimento. Os pacientes não podem ficar sujeitos aos desligamentos que ocorrem na rede elétrica sem aviso prévio. Se faz necessário adquirir geradores próprios de energia elétrica para a rede de saúde do município. Da mesma forma, o Hospital Luiz Camargo da Fonseca e Silva, com previsão de reabertura para setembro, necessita que os mesmos procedimentos sejam tomados com antecedência a fim de proporcionar qualidade de atendimento aos munícipes que vierem a utilizar o hospital. Face ao exposto, requer observadas formalidades regimentais, depois de ouvido o douto plenário, expedição de ofício ao Poder Executivo para que se faça gestão junto à Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de geradores novos e próprios de energia para os equipamentos públicos de saúde citados. Requeiro ainda que o deliberado seja dado ciência às sociedades de melhoramentos de Cubatão e à imprensa oficial que circula neste município. Sala Dona Helena Melete Cunha, 23 de maio de 2017, devidamente assinado. Em discussão. Com a palavra, vereador Ivan. Senhor presidente, esse requerimento é um singelo requerimento, porque temos passado e já convivido isso, vereador Sérgio, desde da outra legislatura, e já há um grande e bom tempo, a questão dos geradores, tanto do hospital como do pronto-socorro. E toda a queda, é óbvio que a gente sabe que a queda da energia elétrica é uma coisa muitas vezes acontecida por questões naturais, porém o gerador tem que estar, na verdade, não feito na gambiarra, como já vinha sendo feito. Então, esse requerimento nada mais é do que atender uma solicitação de todos os pacientes, né, tanto do pronto-socorro também como do hospital, e algumas famílias aí que têm parentes aí internados e que tinham também parentes internados, e lamentavelmente por conta disso, da falta e a quebra dos geradores aí, infelizmente acaba ocorrendo o pior. Então fica aqui registrado o meu requerimento, e isso é atendendo ao pedido da população que fez essa solicitação via gabinete. Continua a discussão. Em votação. Os vereadores que forem para aprovação continuam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Ivan. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, como é de conhecimento de todos, o bairro Água Fria tem uma única via de acesso, a rua denominada Elias Arzur, onde o leito carroçável da mesma é desprovido de asfalto, o que muito prejudica o trânsito de veículos emergenciais, transporte coletivo, ciclistas e pedestres. Mesmo o bairro tendo sua população reduzida pelas transferências de famílias para os novos conjuntos habitacionais ou auxílio aluguel, ressalto que, além deste vereador, residem ainda várias famílias e que usufruem dessa estrada diariamente. Face ao exposto, requer observadas as formalidades regimentais, depois de ouvido o douto plenário, a expedição de ofício ao Poder Executivo, reiterando para que faça gestão junto à Secretaria Municipal de Manutenção, a fim de que seja feita uma programação para ser realizada a terraplanagem da rua Elias Arzur de 15 em 15 dias, o que com toda certeza será de grande valia para os moradores da Água Fria. Requeiro ainda que o deliberado seja dado ciência às sociedades de melhoramentos de Cubatão, bem como aos jornais da região que circulam neste município. Sala Dona Helena Melete Cunha, 23 de maio de 2017, devidamente assinado. Em discussão. Palavra, presidente. A palavra, vereador Ivan. Senhor presidente, palavra rápida, é só para aqui, mais uma vez, reiterar a solicitação do pedido da terraplanagem, vereador Sérgio. Vossa Excelência conhece a comunidade da Água Fria, Vossa Excelência e os demais pares que aqui se encontram e também os que estão nos assistindo, sabe da situação em que se encontra a comunidade da Água Fria. Lamentavelmente, nós não temos aí, tal qual a Vila Esperança, que ainda é provida de asfalto, porém, infelizmente, continua ainda esburacada, e o vereador Jair muito cobra, e os demais pares também, e estamos aguardando, né, tanto na Vila Esperança, a conclusão daquele término de asfalto. Porém, vereador Sérgio, o que eu trago
a baila na discussão deste requerimento é porque a Água Fria ela é desprovida do asfalto, ou seja, é terra. Então, lamentavelmente, se não tiver essa manutenção aí quinzenalmente, é complicado, porque às vezes você faz a manutenção, como ocorreu esses dias, a duras penas aí, a gente solicitando, e aconteceu de fazer a manutenção da via, lamentavelmente com a chuva vem e esburaca tudo. Então, é claro que isso é uma rota de fuga também, porque, como eu falei ali, existem vidas, né, seres humanos que moram naquela comunidade, e, lamentavelmente, até um transporte, vereador Sérgio, o transporte de emergência, quer seja ambulância, viatura da Polícia Militar, viatura de bombeiro, muito é prejudicado naquele local, vereador Ricardo. E, por esse motivo, fiz este requerimento, esperando que seja atendido e que de 15 em 15 dias será um alívio para aquela população. Obrigado, presidente, é só. Continua em discussão, em votação. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Ivan. Presidente, no intervalo, só para falar aqui, apresentei no início da sessão uma solicitação sobre a SEV, da Sabesp, né, que é a Comissão Especial de Vereadores, para a gente tratar dos assuntos da Sabesp, que muito tem prejudicado a cidade de Cubatão, né, que muito tem feito obras aí, vereador Sérgio, e, lamentavelmente infelizmente, acaba deixando de fazer da maneira correta, ou seja, onde abre buraco, deixa aberto, né, e muitas vezes o serviço é mal feito. Sem contar a reclamação dos moradores aí dos conjuntos do Rubens Lara, Parque São Luís, ali, aquele refluxo de esgoto, né, a céu aberto, aqui, Bolsão 7 nem se fala, né, são esgotos aí a céu aberto, e isso, infelizmente, é a Sabesp, né, que é a responsável. Então, essa serve justamente para a gente tratar, né, dessa questão e também entrar, vereador Toninho, no mérito da renovação de contrato, porque eu acho que já é também um fator preponderante para que a gente discuta de maneira correta, vereador Sérgio, essas contrapartidas que a Sabesp dá, né? Porque para outros municípios geralmente vem muito. Por que não Cubatão, uma vez que a captação é feita na nossa cidade e, lamentavelmente, sempre as cidades vizinhas aí que levam, né, na verdade, o bônus, e a gente acaba só ficando com o ônus. Então, fica aqui a minha explicação sobre a Comissão Especial de Vereadores. Continua em votação. Os vereadores que foram pela aprovação continuam como se encontram. Aprovado. Antes, esse presidente gostaria de registrar a presença do nobre vereador Alemão, Rodrigo Alemão. Obrigado pela presença. Convido o presidente Rodrigo que assuma a presidência. Presidente, registrar também a presença do vereador Negão da Padaria. Registrada a presença do vereador sempre Ivan desculpa, Negão da Padaria. Palavra, vereador Ivan. Obrigado, presidente, por ter me confundido com aquela figura ilustre ali, o Ivan da Padaria aqui, juntamente com o Negão e Delbrando. Está no coração, Negão. Os dois moram no coração. Juntos, sim. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, atendendo às reclamações dos moradores do bairro da Água Fria, solicito em caráter de urgência uma reforma no único posto médico do referido bairro, pois o mesmo está com muitos problemas estruturais, colocando em risco os usuários, bem como os funcionários que trabalham na referida unidade. Face ao exposto, requer observadas formalidades regimentais, depois de ouvido o douto plenário, expedição de ofício ao Poder Executivo, para que se faça gestão junto à Secretaria Municipal de Manutenção para a realização da manutenção do posto médico do referido bairro. Requeiro ainda que o deliberado seja dado ciência às sociedades de melhoramento de Cubatão e à imprensa oficial que circula neste município. Sala Dona Helena Melete Cunha, 23 de maio de 2017, devidamente assinado. Em discussão, requerimento. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Ivan. Palavra rápida também precisa, senhor presidente. Só solicitando através deste requerimento, vereador Sérgio, para que o Poder Executivo, o vereador Pio, faça a manutenção, né, daquele único posto lá de atendimento da água fria. Óbvio que não tem um porte de uma grande UBS, né, como nos outros bairros, mas aquilo tem sido uma porta, uma saída, né, para os moradores ali que também
são agraciados com o médico que fica no local, além dos agentes de saúde também que fazem as visitas. Então, é óbvio que esse requerimento nada mais é do que trazer um pedido, né, uma solicitação, vereador e presidente desta casa, Rodrigo, para o Poder Executivo, para que faça a manutenção, uma grande reforma, que outrora, vereador Rafael Tucla, infelizmente o bairro da Água Fria, todas as vezes que foram pedidas ali as reformas, eles faziam, né, na verdade, só uma meia boca, vereador Sérgio. E é esta a palavra usada para os trabalhos que eram feitos naquele momento. E a gente ia, denunciava, a gente reclamava, mas, lamentavelmente, eram celebrados alguns contratos lá com empresas e faziam pinturas, né, de qualquer maneira, e, infelizmente, hoje a unidade continua muito prejudicada. Então, fica aqui expresso, através desse requerimento, o atendimento do pedido dos munícipes lá da minha comunidade. Continua em discussão, em votação. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Ivan. Presidente, só fazer aqui uma menção a um evento ocorrido hoje, vereador Sérgio, envolvendo a tão querida Casa da Esperança, que hoje foi assinado, né, um acordo passando a gestão da casa agora para o Rotary. Eu creio que com essa nova gestão agora, né, temos alguns problemas ali envolvendo os trabalhadores que precisam receber, é óbvio, e o Rotary está assumindo, né, as funções ali na casa. Então, eu creio que com essa parceria hoje firmada pelo prefeito Ademário, eu tenho a plena convicção de que agora andará de vento e popa, vereador, porque a gente sabe da seriedade que é o Rotary, né, e é óbvio que, com a boa vontade de todos ali, a colaboração, com certeza, a Casa da Esperança voltará a ser o que era antes. Continua em votação. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, o vereador Ivan. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, os centros esportivos têm importância vital no desenvolvimento do ser humano, proporcionam inclusão social, relacionamento e o desenvolvimento motor de crianças e adultos. O esporte pode atravessar barreiras que dividem sociedades, tornando-os assim uma poderosa ferramenta para apoiar esforços na prevenção de conflitos e prevenção da paz. Conforme apresenta o artigo 217 da Constituição Federal, é dever do Estado fomentar as práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um. O Centro Esportivo Edivaldo Oliveira Chaves, Pita, no bairro Vila Nova, está em reforma desde 2014 e até o presente momento está com obras paradas. É necessário que seja reaberto ao público para promover o esporte e inclusão social. Face ao exposto, requer observar as formalidades regimentais, depois de ouvido o douto plenário, expedição de ofício ao Poder Executivo para que se faça gestão junto à Secretaria Municipal de Manutenção para a realização da manutenção do referido próprio esportivo. Requeiro ainda que o deliberado seja dado ciência à Sociedade de Melhoramento de Cubatão, imprensa oficial que circula neste município. Sala Dona Helena Melete Cunha, 23 de maio de 2017, devidamente assinado. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, vereador Ivan. Presidente, é só para falar a respeito do requerimento, lembrando que hoje, na terça-feira, é o dia ao qual nós aqui apresentamos, né, através dos requerimentos, das indicações, das comissões especiais, o anseio da população que nos procura para cobrar, né, para cobrar a situação. E é óbvio que hoje, presidente, é o dia que a gente apresenta os nossos requerimentos. Senhor presidente, palavra, vereador Ivan. Peço que mantenha, né, que garanta a minha fala, porque eu acho que a educação ela vem de berço, né? Solicito silêncio ao plenário. Solicito silêncio nas galerias do plenário. Solicito também que desconte o valor, o tempo do vereador Ivan. Senhor presidente, conclua a fala, vou para o meu próximo trabalho.
Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu agradeço a oportunidade, presidente. O próximo orador inscrito é o vereador Joemerson Alves de Souza, o Kleber do Cavaco, a quem concedo a palavra para a apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, nobres pares, este vereador, em visita aos prédios públicos de esporte dessa cidade e atendendo denúncias de alguns munícipes, identificou a falta de condições em que se encontra a piscina e a arquibancada da mesma no Centro Esportivo Armando Cunha, Jardim Casqueiro, que tiveram obras iniciadas e se encontram inacabadas. Requeiro observar as formalidades regimentais, ouvido o douto plenário, expedir ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Ademário da Silva Oliveira, para que determine ao setor competente providências no sentido de executar as obras que ali se encontram para o bom funcionamento do próprio citado acima. Requeiro ainda que deliberado seja dada a ciência aos sindicatos da categoria, bem como à Sociedade de Melhoramento, jornais, região, imprensa em geral. Sala Dona Helena Melete Cunha, Cubatão, 23 de maio de 2017. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, vereador Kleber do Cavaco. Senhor presidente, a todos presentes aqui, a gente sabe que esporte e saúde caminham juntos, né? Então, o requerimento que eu venho pedir aqui, o apoio de todos, é que a gente se sensibilize com essa situação, porque mantendo os prédios em bom funcionamento, a gente vai também estar mantendo a saúde em dia, como ali tem serviço a gente trabalha ali com um trabalho bem bacana. O Centro Esportivo Armando Cunha, no Jardim Casqueiro, está com a obra da piscina inacabada mais de 4 anos, deixando a população sem opção no bairro para a prática da natação, hidroginástica, visando o bem-estar da saúde de crianças e idosos. Venho requerer que seja retomada as obras e entregue o mais breve possível para a população. Com isso, atendendo os moradores da região, desafogando assim a procura de vagas no Centro Esportivo Romeirão, que oferece mesma modalidade, mas que encontra-se com suas vagas limitadas, tendo também contraponto os moradores do Casqueiro e região para que utilize a piscina no Centro Esportivo da cidade. Lembrando que, uma vez que as pessoas, com a falta da piscina no Casqueiro, tem que estar vindo para cá, para o centro da cidade. E, às vezes, até falta mesmo de verba, de passagem e tudo mais. Seria isso, presidente. Continua em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra, obrigado. Vereador Kleber. Obrigado, e é só. Vou passar a palavra para o próximo, para poder todo mundo ler o trabalho. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Toninho Vieira. Gostaria que o senhor consultasse o parlamento para passar para a ordem do dia, por favor. Submeta ao plenário a questão de ordem do vereador Toninho Vieira. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 906/2017, projeto de lei 45/2017, autoria Poder Executivo. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto. É de autoria do excelentíssimo prefeito municipal de Cubatão, projeto de lei que dispõe sobre a dissolução, liquidação e extinção da Cursan, Companhia Cubatense, Urbanismo e Saneamento e da outras providências. Essas comissões, usando de prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 10 e 12 encontra-se o parecer da douta Procuradoria Jurídica da Casa, que acatamos a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada de mensagem explicativa, onde se assevera que a atual administração, apesar do precário quadro econômico-financeiro da companhia, buscou formas e esforços de viabilizar sua subsistência. Ocorre que constatou-se que a companhia destinha, junto à Prefeitura Municipal de Cubatão, contratos precários
que não atendia à legislação vigente e aos preceitos do Tribunal de Contas. Com isso, sem contrato com o poder público, sua única fonte de fomento e subsistência, a Corsã agravou seu quadro financeiro, não mais dispondo de recursos para honrar com seus compromissos, principalmente a folha salarial de seus empregados. Fora isto, a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e tributos federais, etc. Somam devidas dívidas de mais de 50 milhões de reais que, acrescidos de outros débitos, elevam o passivo da companhia para mais de 100 milhões de reais. Tal realidade fática tornou a Corsã inapta para contratar com o poder público. Quanto ao passivo trabalhista e civil, o cenário não se faz diferente, em que sua aprovação do passivo alcança mais de 7 milhões na esfera trabalhista e mais de 8 milhões na esfera civil. Esses são apenas alguns dos principais fatos que levaram a companhia ao estado em que se encontra, ou seja, de total viabilidade. E é a síntese do necessário, passa-se doravante a análise do mérito. Trata-se de entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criado por lei para a exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto e pertence à sua maioria à Prefeitura Municipal, que foi criada sobre age Decreto de Lei 200/1967, através da Lei Municipal 693, de 29 de novembro de 1967. No caso em tela, temos que na esfera federal, a lei específica que autoriza a criação de uma sociedade de economia mista deve ser de iniciativa privativa do Presidente da República em face ao disposto do artigo 61, parágrafo 1º, 2º, letra E da Constituição Federal. Essa é a reserva de iniciativa para o projeto de lei acerca da autorização para a criação da entidade vinculada ao Poder Executivo e é aplicável também aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, adequando-se à iniciativa privada, conforme o caso, ao governador e ao prefeito. Da mesma forma, a extinção de uma sociedade de economia mista é feita pelo Poder Executivo, mas dependerá da lei autorizadora específica, em respeito ao princípio da simetria jurídica. A iniciativa dessa lei é igualmente privativa do chefe do Poder Executivo. Assim, a iniciativa se adequa aos pressupostos de origem e está redigida em regulares formas. Assim, nos aspectos que cabem a essas comissões, a análise, o técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência ou oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, é este o nosso parecer. Sala das Comissões, 22 de maio de 2017. Comissão de Justiça e Redação, Ricardo de Oliveira, presidente, Érica Versosa Nunes, vice-presidente, Sérgio Augusto Santana, membro. Comissão, Finanças e Orçamento, Wilson Pio dos Reis, presidente, Ivan da Silva, vice-presidente, Joemerson Alves de Souza, membro. Em discussão o parecer. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicita ao senhor primeiro secretário. Solicito silêncio nas galerias do plenário. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Sérgio Calçados. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 8º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Sérgio.
Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 8º. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 071/2017, projeto de lei 09/2017, autoria Rodrigo Ramos Soares. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Regimento Interno desta Casa, convido o vice-presidente para assumir a direção da mesa. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa, para apreciação em segunda discussão. Denomina Padre Antônio Pereira Luz o logradouro público que menciona e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação continuam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Convido o vereador Rodrigo para reassumir a presidência. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno, essa presidência convoca sessão extraordinária para iniciar-se logo após o término da presente sessão, para apreciarmos o processo 916/2017, projeto de lei 45/2017, em segunda discussão e redação final. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão. Havendo número legal em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 916/2017, projeto de lei 45/2017, autoria Poder Executivo. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda de redação. Silêncio no plenário, por favor. Emenda de redação ao projeto de lei número 45/2017, visando corrigir erro material na numeração dos artigos. Renumera o artigo 5º como artigo 4º, renumerando-se os demais. Sala Dona Helena Melete Cunha, 23 de maio de 2017, Rodrigo Ramos, presidente. Solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação sobre a emenda apresentada. Pela Vereador tramitação. Ricardo de Oliveira. Vereador Ricardo, pela tramitação. Vereadora Érica Versosa. Vereador Sérgio Augusto Santana. Pela tramitação. Em discussão, o parecer. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, emenda de redação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Dispõe sobre a dissolução, liquidação e extinção da Corsã, Companhia Cubatense de Urbanismo,
e saneamento e da outras providências. Em discussão. Em discussão, com a palavra, vereador Ivan. Senhor Solicito presidente, silêncio para o vereador poder se pronunciar na tribuna. senhor presidente, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a dissolver, liquidar e extinguir a empresa de economia mista Cursan, Companhia Cubatense de Urbanismo e Saneamento Cursan, criada pela Lei 693, de 29, de observadas as disposições constantes nesta lei e as normas da Lei Federal número 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações, bem como o respectivo Estatuto Social da Companhia. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar o pagamento em caráter indenizatório das despesas pessoal, encargos trabalhistas e verbas rescisórias dos empregados da Cursan, devidamente apurado e comprovado pelos meios administrativos competentes, mediante o aporte dos respectivos recursos financeiros, respeitada a sua cota, parte nas ações da empresa. Artigo 3º. O município sucederá a Cursan nos seus direitos e obrigações decorrentes de norma legal, ato administrativo ou contrato, bem como nas demais obrigações pecuniárias. Parágrafo único. O Poder Executivo disporá através de decreto a respeito da execução dos contratos em vigor celebrados pela referida entidade, podendo, inclusive, por motivos de interesse público, declarar a sua suspensão ou rescisão na forma da presente lei. Artigo 5º. Os atos de dissolução, liquidação e extinção da empresa Cursan serão regulamentados através de decreto do Poder Executivo Municipal. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verbas do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O artigo 8º, revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 693, de 29 de novembro de 1967, que autoriza a constituição de sociedade de economia mista, e a Lei nº 1719, de 15 de julho de 1988, e seus anexos, que trata da administração das unidades habitacionais, cujo objeto será executado pela municipalidade. Prefeitura Municipal de Cubatão, em 18 de maio de 2017. Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal. Por isso que vai ser meu deputado. Senhor presidente, eu creio que, a pedidos dos trabalhadores aí, pediram, na verdade, a leitura, e o que foi combinado era assim que fosse aprovado, de imediato publicado, e já sentado para se fazer o cronograma de pagamento, também pagar o salário, né? O salário devido. Foi o que foi tratado naquela reunião junto com os sindicatos, né? E aquele momento, todos ali, foi falado hoje da apresentação do projeto, né? Da necessidade da liquidação, e foi, naquele dia foi firmado por todos os vereadores que ali estavam, justamente agora, era o pagamento que se deve aos trabalhadores da Cursan, e na mesa redonda, com todos também, com a presença, inclusive, de nós, vereadores, com a comissão sindicatos, né, e também a comissão de trabalhadores, justamente fazer aquele cronograma de pagamento de todos os benefícios, né, de todas as verbas indenizatórias. Então, é óbvio que cabe aqui frisar, presidente Rodrigo, o nosso comprometimento de fazer o acompanhamento, né, dessa situação, para que não se tenha prejudicado aí as verbas rescisórias dos trabalhadores, e bem como a gente falou aquele dia em relação à SEV, ao qual o vereador Toninho apresentou, nós externamos naquele dia também o convite para que os sindicatos que queiram fazer a apuração, né, porque eu vou insistir em falar, tínhamos 3 pontos a ser tratado, e a apuração dos responsáveis, né, de todas as demandas aí, através dessa comissão. O que acontece? A gente fez o convite para que os sindicatos, tanto o Sindilimpeza como o Sintracomos, a comissão de trabalhadores e aqueles servidores que quiserem acompanhar,
para acompanhar essa investigação. Lembrando que essa comissão, vereador Toninho, ela veio também em decorrência de um pedido, porque todos aqui falaram e foi entendido, porque o trabalhador ele não pode e não deve nem merece pagar por erro de outros. E por esse motivo, através desta comissão, vereador, nós vamos buscar, sim, com fé em Deus, todos os responsáveis, e eles terão que responder pelos atos que fizeram, quer sejam legais ou ilegais. Se for legais, serão absolvidos. Se forem ilegais, com certeza serão condenados. É só, presidente. Continua em discussão. A palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero deixar bem claro aqui que todos os vereadores não queriam o fechamento da Cusam. Todos. Deixar bem claro, isso foi discutido com os trabalhadores, foi passado para os trabalhadores, todos os vereadores estão junto com os trabalhadores. Porém, nós precisamos salientar aqui que a administração passada deixou a Cusam nessa condição que está hoje. Queremos deixar bem claro aqui. Infelizmente, estamos arcando, senhor presidente, com a situação que está a Cusam hoje. O senhor prefeito municipal teve que tomar essa decisão hoje. Infelizmente, é muito triste. Já trabalhamos, eu e o vereador Wilson Pio já trabalhamos na Cusam, quero aqui falar novamente. É com muita tristeza que hoje, nesse momento, estamos passando para estar fechando aqui a Cusam. Infelizmente. Também quero deixar bem claro, senhor vereador Ivan, nós iremos com fé em Deus, sim. Iremos descobrir, tentar fazer o máximo possível para descobrir de verdade o que aconteceu com a Cusam. Que os culpados, sim, eles pagarão por esse preço. Porque não nós, e nem o vereador prefeito municipal aí, que está arcando com esse ônus, tá certo? Os trabalhadores que estão arcando com esse ônus, os trabalhadores que estão desempregados hoje, não podem pagar esse preço, senhor presidente. Muito obrigado, meu voto é favorável. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Rafael Tucco. Senhor presidente, Solicito silêncio nas galerias para o vereador poder se pronunciar. senhor presidente, nobres pares, só para deixar registrado quanto à fala do vereador Toninho, que disse que foi uma herança do PT, citando o nosso partido, tem alguns dos dirigentes aqui, eu quero dizer que existiu erro no passado, existiu, mas também existe a previsibilidade. Então, desde janeiro, o nosso governo sabia da situação da Cusam, sabia que os contratos deveriam ser renovados, deveria ser investido dinheiro na empresa, então, assim, é uma meia-culpa. Existe culpa na administração passada? Existe, mas também existe nessa. Infelizmente, a gente pode falar o que quiser aqui, mas essa Câmara vai ser lembrada como a Câmara que fechou a Cusam. Infelizmente. Eu gostaria, e sei que todos aqui gostariam de uma boa ideia, senhor presidente, eu gostaria... Solicito mais uma vez silêncio nas galerias para o vereador poder se pronunciar. Eu gostaria, sei que todos aqui, os vereadores, gostariam de uma boa ideia para que a gente pudesse manter a Cusam aberta. Mas, infelizmente, o tempo urge e nós temos que resolver a situação dos trabalhadores. Mas, senhor presidente, eu acho que também nos faltou um pouco de resiliência, um pouco de boas ideias, ou talvez um pouco de boa vontade. Então, assim, que essa Câmara também não se exima totalmente da culpa. Que nós temos o artifício, o estatuto, nós temos tudo para analisar e temos a previsibilidade. Então, citando esse princípio da previsibilidade, todos nós aqui deveríamos ter feito um pouco mais. É só isso, senhor presidente.
Continua em Com a discussão. palavra, senhor presidente. Falou. Em votação. Em votação. Votação, vereador. Com a palavra, vereador Toninho Vieira, em Obrigado. votação. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Toninho Vieira, em votação. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, gostaria que o excelentíssimo senhor vereador Rafael, que em nenhum momento eu falei na palavra PT. Eu falei apenas administração passada, a gestão passada. O senhor me perdoe, o senhor agrediu o partido do senhor, mas não falei isso aí, falei a gestão passada. Quero deixar bem salientar aqui para o senhor, mas deixar bem claro para o senhor também que esse governo agora, ele tentou sim. Nós ficamos aí 4 meses tentando segurar a Corsã. Dialogamos, conversamos com os funcionários, mas infelizmente foi necessário. Você imagine 53 milhões de dívidas só para pagar certidões. Não tem condições, senhor presidente. Infelizmente, estamos pagando esse ônus aqui. A Corsã gostaria muito que ela se mantesse em pé, mas eu quero deixar bem claro aqui para o vereador Rafael Tucla, que eu falei da gestão passada. A gestão passada, sim, deixou a desejar, e nós estamos pagando um ônus muito grande. Eu acredito que o prefeito Ademário vai demorar muito para se recuperar, junto com os vereadores aqui. Meu voto é favorável, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Ivan. Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero aqui, presidente Rodrigo, até porque fui parlamentar na gestão passada, sendo reeleito, e dizer que o período, estou falando e vou responder pelo meu mandato, o vereador Rafael veio aqui, disse que essa Câmara ficará marcada como a Câmara que fechou a Corsã. Eu só quero deixar claro que, mesmo sendo parlamentar na gestão passada, vereador Rafael, nós fizemos várias denúncias. Cabe agora ao Ministério Público, que é o poder punitivo, tomar, na verdade, as devidas medidas, que julguem-se. Porque eu entendo que não só a Câmara, pelo menos eu ouvi muito isso, por parte também dos líderes sindicais, que os mesmos também entraram com representação junto ao Ministério Público. E eu acredito que o Ministério Público, a Justiça, também tem que dar, na verdade, a resposta, a devida resposta aos líderes também sindicais. Vereador, agora hoje, como aqui estou falando, desde o início, na primeira reunião que tivemos, inclusive com a presidente do sindicato do Sindilimpeza, lá justamente no hospital, onde o prefeito iniciou o seu mandato, começou atendendo lá, tivemos ali uma comissão e foi falado naquele momento, dado ali, primeiro já apontando a possibilidade do fechamento, e o prefeito em momento algum, na verdade, deixou de falar. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo se colocou à disposição para que alguém do sindicato, ou quem quisesse, na verdade, participasse e acompanhasse para e passo de tudo o que aconteceu em relação à Corsã, vereador Rafael, nesses meses. E é óbvio, que como aqui eu disse, como eu falei aqui, o que acontece nesta tarde é ingerência de vários governos passados, sabemos disso, mas que a Justiça sabe, vereador Rafael, a Justiça sabe, não é escondido. E a Câmara passada não foi omissa na questão também das denúncias, porque aqui fizemos as denúncias. Agora, é óbvio que chegou a ponto do vereador Adeildo Eliodoro, naquele momento também, fazer a reclamação na corregedoria e pedir aqui maior celeridade no julgamento dos processos e nas denúncias. Então, eu deixo aqui claro que esta Câmara, na verdade, participou e fez a parte. E essa que está chegando agora, vereador Rafael, a gente também, infelizmente, teve que tomar essa decisão
por única e exclusivamente impossibilidade de manter a empresa aberta. Fica aqui a minha fala, eu tenho muito mais para falar aqui, presidente, eu tenho muito mais para falar, mas lamentavelmente o tempo já se encerrou, acusar é fácil, falar é fácil, na hora da defesa também ninguém Continua deixa. em votação. Com a palavra, vereador Rafael Tucla. Vereador Ivan, senhor presidente, nobres pares, vereador Toninho. Vereador Ivan, de maneira nenhuma eu atribuí a culpa do fechamento a essa casa. Eu disse apenas que a gestão que a gente fez, eu acho que não foi suficiente. Foi da questão, eu apenas citei o fato histórico, o momento histórico. De maneira nenhuma eu atribuí culpa a Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência tem a consciência tranquila, porque fez gestão, fez denúncias. Só que eu acho que, já que é para atribuir culpa, ficou demonstrado que o atual secretário não condiz para gerir mais nenhuma pasta. Eu acredito que um conselho ao novo governo, que o doutor Edson Salvo não permaneça na cidade gerindo nenhuma outra pasta do nosso governo, para que a gente não tenha outros problemas no futuro. Senhor presidente, só isso. Continua em votação. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.